E eu queria falar nessa manhã sobre uma coisa tão importante que às vezes a gente nem estuda mais, nem lê mais sobre isso. E às vezes a gente deixa esses assuntos bem básicos para o Rema, né? Para quem está ensinando no Rema, quem está assistindo aula no Rema. E são coisas tão básicas que nos trouxeram até aqui, aonde nós estamos, né? Aonde causou o nosso crescimento espiritual. E é como treinar o nosso espírito. Às vezes, nós desprezamos esse potencial que nós temos, que é o espírito humano, né? Nós, na verdade, nós somos, né, um ser espiritual, como eu gosto sempre de falar, porque, às vezes, é muito fácil de nós perdermos essa consciência, né, de quem realmente nós somos. Nós somos um ser espiritual. E o nosso eu verdadeiro é essa pessoa interior, invisível. Nós não estamos vendo, não podemos tocar nessa pessoa, né, que nós somos, mas nós somos verdadeiramente a essência de Deus, né? E Deus é um ser espiritual. E, claro, Ele nos colocou num corpo, né, e nos colocou possuindo uma alma. E só que muitas vezes, por estar tão em contato com a alma, né, com os 5 sentidos, nós ficamos mais vulneráveis e mais conscientes desse corpo aqui e de tudo que nós estamos vendo. Mas, na verdade, nós somos, né, um ser espiritual. E para treinar o nosso espírito, né, para obedecer a Deus, existem algumas coisas que nós aprendemos com o irmão Reagan, e eu gosto sempre de voltar para os livros do irmão Reagan, por mais que existam livros maravilhosos que nós temos, autores maravilhosos, né, nós temos na nossa editora, mas eu sempre gosto de voltar para aquilo que me fez crescer, né, para aquilo que me trouxe até aqui, para as bases daquilo que eu creio. E lá em 1 Tessalonicenses, eu queria ler, eu sei que vocês sabem, né, mas eu gosto sempre de estar lendo as mesmas coisas para nos fortalecer. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que nós somos, né, um ser trino, espírito, alma e corpo. E muitas pessoas, às vezes, colocam, né, quando vão citar o que é, né, nós somos um corpo, uma alma e um espírito. E o irmão Reagan, ele gosta de falar que, às vezes, nós falamos que nós somos um corpo porque, justamente, nós estamos mais conscientes daquilo que estamos vendo. Mas a sequência correta, né, nós somos um espírito, habitamos em um corpo, né, e nós possuímos uma alma, porque nós somos espírito, né, nós somos um ser espiritual. E muitas vezes, por estar mais consciente do que está aqui, nós colocamos, né, que somos um corpo. Claro, somos um corpo, mas nós somos um espírito, nós habitamos em um corpo. E o Espírito é a parte, né, de nós que se comunica com Deus, ou que Deus se comunica conosco. É por onde Deus se comunica com o ser humano, é através do Espírito. Temos algumas, né, sensações, algumas coisas, mas isso tudo faz parte da alma. Eu gosto de falar, né, sobre essa questão de correr no Espírito, né, quando as pessoas dizem, corra, caia, ria no Espírito, amém. Só que isso tudo são reações daquilo que nós temos por dentro. Eu caio no Espírito, né? Eu caio por quê? Porque o meu corpo está reagindo a um poder que está trabalhando por dentro, amém? Eu vou rir, eu vou me alegrar por causa de um poder que está trabalhando por dentro, por uma consciência que eu tenho daquilo que Deus está fazendo por mim, ou daquilo que Deus fez por mim. Então, isso é uma expressão, né, daquilo que está por dentro. É como cura. A cura não vai cair do céu, a cura está dentro de mim. Eu preciso puxar isso que está dentro de mim, porque tudo vem do
do nosso interior, amém? A vida de Deus está dentro de nós, está habitando dentro de nós, a natureza de Deus está em nós. Então, lá em Provérbios, capítulo 20, verso 27, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do nosso ser. O que é que uma lâmpada faz? Uma lâmpada, ela ilumina. Ela ilumina a tal ponto que nos direciona, nos abre o caminho para que possamos seguir na direção correta, sem tropeçar. Então, o nosso espírito, ele é a lâmpada, ele acende, dentro de nós, nos ilumina. E essa lâmpada, ela está acesa por Deus. Amém? Então, nosso espírito, ele é a lâmpada do Senhor, que está acesa, iluminada dentro de nós. Então, é através do nosso espírito que Deus vai se comunicar. Deus não vai, queridos, se comunicar conosco através da nossa mente, através do nosso corpo. Claro que a inspiração vem para a nossa mente, o esclarecimento vem para a nossa mente. Mas é o nosso espírito, parte do nosso espírito, a iluminação. Nós temos os olhos do nosso entendimento abertos, mas vem do nosso espírito. Lá em Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é no nosso espírito que ele testifica. Ele não vai testificar na minha carne, ele não vai testificar na minha mente, ele vai testificar no meu espírito. As direções de Deus, a forma prioritária que Deus tem para falar conosco é através do testemunho interior. Podemos ouvir a voz do Espírito Santo? Temos alguns exemplos, Vocês, se não conhecem, vocês podem ler o livro do irmão Reagan, Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. Se você nunca leu esse livro, eu aconselho você, leia esse livro, você vai aprender muito sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo e nós vamos errar muito menos, amém? Quando nós aprendermos a sermos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos errar muito menos na nossa vida. Eu lembro, eu gosto disso e desde a minha infância espiritual que eu leio, os livros do irmão Reagan, e uma das coisas que eu gostava, de ouvir, de ler nos livros dele, era como ele era guiado pelo Espírito Santo. E as experiências dele, claro que as experiências dele não são a doutrina, não são as doutrinas, mas as experiências dele me ajudaram a fortalecer a doutrina que estava sendo formada dentro de mim, que estava sendo firmada dentro do meu coração. E quantas experiências ele contou, E eu sempre gostava de ouvir como ele acertou na vida dele, tomando decisões corretas, guiadas pelo Espírito Santo, e ele nem sabia que ele estava tomando decisões corretas, porque não era uma coisa que era uma voz falando com ele, eram inclinações, eram testemunho interior, eram decisões sábias que ele tomava, que fez com que ele chegasse aonde ele chegou. E eu não estou falando de posição, posição ministerial, mas aonde ele chegou em Deus. E isso me ajudou, na minha vida cristã, a tomar decisões, a querer também acertar como o irmão Reagan, como a gente via, não via, mas lia, a respeito da vida dele, da vida de sucesso dele como vida ministerial também. Então, é importante que nós ouçamos, o nosso espírito, tanto no testemunho interior, como aquela voz suave, e que está dentro de nós, que é a voz do nosso próprio espírito, que é a nossa consciência, a voz da nossa consciência, aquela voz tranquila e suave dentro de nós. E ele ensina também, que nós podemos ouvir a voz audível, que é o Espírito de Deus falando, que é aquela voz autoritária, quando você acha que tem alguém falando com você. É aquela voz autoritária falando com você. Mas o normal, ontem mesmo eu estava ouvindo uma ministração dele,
E ele falando algumas experiências de uma vez que ele teve uma visão de Jesus. Jesus estava ensinando para ele algumas coisas. E o Senhor falou para ele: olha, a partir de agora, eu não vou mais aparecer para você. Você vai ser guiado como todo crente é, né? Pelo testemunho interior. Então, às vezes a gente pensa que o irmão Reagan, pelas experiências, né, que ele conta nos livros, e porque as histórias se repetem, né, em vários livros, né, porque, na verdade, eram pregações. Né? Ele pregava e a equipe dele é quem colocava em forma de livro, de literatura. Então, as pregações dele estavam recheadas das experiências dele. E, às vezes, a gente pensa que o irmão Reagan ele tinha visão constantemente de Jesus, né? Que ele estava vendo Jesus todo dia, toda semana, todo mês, mas não, foram experiências espaçadas, né? E específicas para algumas coisas, algumas direções, algumas coisas que Deus estava ensinando para ele poder ensinar a igreja, né? Ensinar ao povo. Mas não era aquela coisa que todos os dias ele via Jesus. E nessa experiência que ele estava tendo, Jesus disse para ele: olha, eu não vou mais aparecer para você dessa forma, né? Eu não vou mais ensinar dessa forma para você. Eu vou te guiar como todo crente é guiado, pelo testemunho interior. Então, gente, esse privilégio nós temos como pessoas nascidas de novo. Nós temos um guia seguro dentro de nós. Só que nós estamos desprezando, muitas vezes, esse guia seguro que nós temos, que é o nosso Espírito, a pessoa verdadeira que nós somos. Então, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, o Espírito de Deus, ele testifica dentro. Não é algo fora, não fica buscando, né, profecia, não fica buscando ouvir alguma coisa externa. Escuta o teu espírito, aquelas impressões, muitas vezes, que nós temos. É tão engraçado, porque Deus ele quer nos guiar nas coisas tão simples. Né? Às vezes, nós esperamos uma grande forma de Deus nos guiar, e nas grandes coisas, nas grandes decisões, mas coisas tão simples. Domingo mesmo, eu estava com Letícia e Arthur, a gente saiu da igreja, e aí eles disseram: a gente vai comer aonde? Eu disse: não sei, escolha aí. Aí eles escolheram um lugar, mas aí eles disseram: você quer ir para onde? Eu disse: bem, se eu fosse escolher, eu não escolheria esse lugar aí que você está dizendo. Aí a gente começou a rir. Ele: então diga. Eu disse: não, vamos. Só que, por algumas vezes, dentro do carro, eu disse: eu não escolheria esse lugar aí. E eles: você quer ir para onde? Não, eu iria para tal lugar. Mas, por fim, foi para o lugar que eles queriam, né? E aí, quando chegou lá, o restaurante ia fechar em 30 minutos. Então, a gente perdeu tempo, né? Foi para um lugar, botou o carro no estacionamento, ainda pagou o estacionamento, porque era dentro do shopping, e passou mais tempo, pagou o estacionamento, e eu disse: está vendo? Se tivesse sido guiado pelo Espírito, né? Então, coisas tão simples, muitas vezes, que nós perdemos tempo na nossa vida só por falta de ouvir ou de atentar para uma impressão, para aquele testemunho, aquela coisa que a gente acha assim: é só uma intuição, né, que a gente está tendo. E quantas pessoas no mundo têm intuições, né, de coisas que irão acontecer, e as pessoas não sabem o que fazer com aquela informação. E o nosso espírito, gente, ele recebe informações do mundo espiritual muitas vezes por dia. Ele está sendo avisado, ele está sendo comunicado no mundo espiritual, só que nós não estamos atentando para essas informações. Tantas informações que nós recebemos, mas por causa do corre-corre mesmo, do dia a dia, da nossa vida, né, das atividades que nós estamos fazendo, nós ocupamos muito a nossa mente e as nossas emoções estão bem, né, agitadas muitas vezes, e aí nós perdemos o melhor de Deus. Né? Nós perdemos o ser guiado pelo Espírito Santo, as direções que o Espírito quer nos dar. Porque falando, ele está. Né? Todo o tempo ele está se comunicando conosco. Então, vamos prestar atenção. Nosso espírito pode ser educado
Da mesma forma que a nossa mente ela pode ser educada. Né? Nós nos educamos nas coisas naturais e também, né, a instrução da palavra é que possamos mudar os nossos pensamentos, renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Da mesma forma que nós podemos mudar a nossa mente, os nossos pensamentos, educar a nossa mente, nós podemos educar o nosso espírito. Né, com passos que podemos dar. Nosso espírito pode ser fortalecido e treinado como o corpo, ele pode ser também. Né? A gente, muitas vezes, nós estamos priorizando o exercício físico, e não é errado, né? Pode fazer, devemos fazer exercício físico, mas muitas vezes estamos mais ligados, mais conscientes do exercício físico, de desenvolver o nosso corpo físico, do que o nosso espírito, né? Do que a musculatura do nosso espírito. E nisso estamos perdendo, gente. Não é que está errado, você não precisa deixar de se exercitar. Se você gosta de se exercitar, não precisa. Mas não priorize, não dê prioridade a isso, ao invés de dar prioridade ao seu espírito, porque, com certeza absoluta, sem medo de errar, o nosso espírito ele é mais importante. As coisas espirituais na nossa vida, elas são mais importantes do que a nossa vida física. Precisamos viver as coisas aqui da vida física? Claro que sim. Não estamos dizendo o contrário, mas é importante que possamos ter consciência mais do nosso espírito, né, do mundo espiritual, do que desse mundo físico que passa, né, que vai passar, que são coisas passageiras. Um dia a gente está aqui, amanhã a gente pode nem estar. Hoje mesmo vou para o velório de uma prima do meu pai. Né? Era boa, saudável, né, já mais velha, mas saudável, sempre, né, teve uma vida de exercício físico, mesmo mais velha, e sempre teve muito cuidado com o seu próprio corpo, mas faleceu ontem. Né? Então, nós estamos aqui hoje, amanhã pode não estarmos aqui. Né? Então, às vezes, a gente prioriza tanto o nosso físico, o nosso corpo, as coisas físicas, e tudo isso vai ficar um dia, a gente vai sair daqui, isso tudo vai ficar. Né? Então, Deus nos iluminará, Ele nos guiará por meio do nosso espírito. Não é através do nosso corpo ou da nossa mente. Nosso espírito sabe coisas que nossa mente não sabe, pois o Espírito está em o Espírito Santo está dentro de nós. E a nossa alma, né? A nossa alma, ela está cheia, né, dos nossos pensamentos, da nossa, é onde está a nossa personalidade, aonde estão os nossos sentimentos, o nosso temperamento, né? As nossas lembranças estão na nossa alma. E com a nossa alma nós já sabemos, nós ensinamos muito sobre isso, né? Sobre renovação da mente, para que possamos fortalecer as nossas decisões. Quando nós estamos com a nossa mente renovada, nós podemos tomar decisões corretas. Amém? E o espírito, né, o nosso espírito, ele vai ficar mais seguro, né, se torna um guia mais seguro. Claro que o fato de nascermos de novo, ele já é um guia seguro. Mas quando nós renovamos a nossa mente, nós nos enchemos da palavra, né? Colocamos a palavra de Deus na nossa mente, nós podemos ter segurança que nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Podemos ter segurança em seguir aquelas inclinações que o nosso espírito está dando. Né? E muitas vezes, quantas vezes, né? Eu, às vezes, estou precisando de alguma resposta, alguma coisa que não está exatamente escrito na Bíblia, como fazer, o que fazer em alguma situação, e, de repente, surge aquela passagem bíblica, né? Ou uma frase, alguma coisa que surge do meu espírito, porque é fácil, gente, de reconhecer quando vem do seu espírito, porque é uma coisa que você, muitas vezes, nem está pensando sobre aquilo.
E, na verdade, muitas vezes a sua carne nem quer fazer aquilo. Mas aquela impressão dentro de você, aquela intuição dentro de você se levanta. E se você parar e prestar atenção, você vai poder reconhecer de onde está vindo. Né? Você pode ir por eliminação. Né? Bem, daqui não veio, daqui não é, então só pode ser do meu espírito. Né? São inclinações, inspiração, mas para isso nós precisamos estar envolvidos com Deus. Não é correndo, não é com a mente agitada. Eu sei que às vezes é difícil, né, de estarmos parados e concentrados, só fazendo aquilo, e nem é isso que Deus exige. Né, que a gente fique 8 horas por dia trancado dentro de um quarto, orando. Não, você pode... Existem os momentos que nós precisamos, né, estar trancados num quarto, orando e se dedicando. Existem alguns momentos para isso. Mas o seu dia a dia, né, você orando em outras línguas, a oração em outras línguas é um potencial, é uma bomba, né? Uma bomba que nós temos dentro de nós e nós muitas vezes não estamos utilizando, né, esse potencial que nós temos dentro de nós. E o nosso espírito, orando em outras línguas, vai nos deixar, né, sensíveis a ouvir essa voz interior, esse testemunho interior que nós podemos ter. Então, o nosso corpo é a parte de nós que está em contato com o físico, o natural, onde habitam os 5 sentidos, né? A nossa visão, audição, paladar, olfato, o tato. O nosso corpo é aquilo que nós, né, podemos, é o que entra em contato com o físico, é aquilo que nós tocamos, com o que nós tocamos nas coisas. E, claro, tudo isso, as 3 partes juntas, ela, né, compõe quem somos. Não somos só um espírito, não somos só alma, não somos só corpo. Né? Nós somos 3 partes, e essas 3 partes, elas precisam estar sadias, amém? As 3 partes, elas precisam estar trabalhando junto, para que possamos crescer. Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Então, ele já está dizendo aqui, você é que tem que apresentar, eu é que tenho que apresentar. Não é Deus que vai apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quem faz isso? Somos nós, não é Deus. Deus já fez a parte dele, né? Existe a parte que é de Deus, existe a parte que é nossa, que se nós não fizermos, não vamos crescer, não vamos sair do lugar. Quantas pessoas você pode conhecer que está no mesmo lugar ou regrediu, né? E já é crente há 10 anos, 20 anos e não cresce, não sai daquele lugar ali. Né? Vai para a igreja, senta na igreja, mas vive uma vida derrotada. Né? Ouve a palavra, sai da igreja, entra na igreja, mas não sai do lugar. Por quê? A palavra não está fazendo muito efeito nela, porque precisa de atitude. E, às vezes, o pastor Bud, eu acho que foi o pastor Bud que disse uma vez, que essa palavra, muitas pessoas não gostam desse ensinamento que nós damos, porque nós jogamos a responsabilidade para as pessoas. Nós não ensinamos que as pessoas precisam depender de outras, né, depender dos líderes para poder crescer. Essa palavra que nós ensinamos, nós colocamos a responsabilidade nas mãos de cada um. Né? Então, se você não fizer nada, você também não cresce. Se você não fizer alguma coisa, você também não cresce espiritualmente. E, às vezes, tem muitos crentes que não gostam dessa mensagem, não querem essa responsabilidade, porque eles querem tudo fácil. Eles querem que alguém ore por eles e eles cresçam através da oração de outros. Eles querem sempre estar ouvindo o ensinamento da palavra através de outros. É bom? É. Mas nós precisamos nos alimentar espiritualmente, individualmente, independente se o seu pastor vai pregar ou não, se você vai para a igreja ou não, você precisa, na sua casa, ter o seu tempo de devocional com Deus, né? Ouvindo, seja na sua casa, seja no seu carro, onde tiver.
mas contanto que você tenha o seu tempo com Deus, ouvindo, lendo a palavra e ouvindo de Deus. E aí 4 coisas, né, que nos ajudam a treinar o nosso espírito. Primeiro é meditar na palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque a meditação vai trazer crescimento para nós. A oração em outras línguas é outra coisa que nos ajuda a desenvolver, né, o nosso espírito, a prática da palavra e obedecer à voz do Espírito, né, o seu espírito, o você, a pessoa interior que você é. Você precisa obedecer à voz quando você escuta aquela impressão dentro de você, ser rápido em obedecer. Então, meditar na palavra, a palavra de Deus vai sendo implantada através da leitura, da meditação, nos ensinos continuamente. Não é uma coisa que você faz, eu fiz o rema há 5 anos. Não, o ano passado eu fiz o rema, concluí o rema, mas esse ano eu ainda não peguei na minha Bíblia. E às vezes nem fazendo o rema não está pegando na Bíblia, viu? Porque hoje em dia, né, com essa coisa que passa na tela, os versículos, ninguém mais nem abre a Bíblia. E então, às vezes, nem a nossa própria Bíblia a gente tá abrindo. E nós precisamos treinar o nosso espírito meditando. O pastor Bud, ele falava, ele comparava a meditação com o ruminar da vaca, né? Eu já contei esse exemplo, nem sei se contei aqui para vocês, mas já contei em alguns lugares. E eu gosto muito desse exemplo, né, que ele dava. A vaca, ela tem 4 estômagos. Então, quando a vaca está ali comendo, a gente vê ela, né, mastigando, ruminando o dia todo. Se ela estiver aqui no terreno, aqui na frente, você vai ver que ela está o tempo todo mastigando. E aí, aquela comida que ela engole vai para o primeiro estômago. Daqui a pouco, não sei o processo completo, né, quantos minutos, quanto tempo passa de um estômago para outro, mas a comida volta, retorna depois. Ela engole de novo, depois aquela comida retorna, até ir para o 4º estômago para fazer o serviço completo. E aí, isso né, o pastor Bud usava esse exemplo para mostrar como é ruminar a palavra de Deus. Você pega a palavra, pega um versículo, às vezes só um versículo ali, gente, vai nos alimentar durante aquele dia. Você pega, lê aquele versículo, pensa sobre aquele versículo, como eu posso colocar esse versículo em prática? Como ele pode se tornar praticável para mim? Né? E aí depois você trabalha, faz alguma coisa, aí volta a pensar, puxa de novo aquele versículo, né, do 2º estômago, e aí puxa o versículo e começa a pensar de novo sobre ele, ruminando e mastigando aquela comida. Isso é meditar, é você considerar, pensar sobre a palavra, considerar a importância dela na sua vida, como ela pode se tornar praticável na sua vida. Né? E isso a gente pode fazer de várias formas, pode estar ouvindo, pode estar lendo, pensando, né, na palavra. Então, outra coisa que nós precisamos fazer é a prática da palavra. Aliás, deixa eu ler aqui, Judas, capítulo 1, verso 20, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Às vezes nós pensamos que o orar em outras línguas é só para a gente interceder, né? Nós temos a tendência de só orar em outras línguas para interceder por alguém. Mas a oração em outras línguas você pode fazer para você ser edificado, para alimentar você mesmo, alimentar o seu espírito. Ele precisa de alimentação. Da mesma forma, né, como nós nos alimentamos naturalmente, o nosso espírito também precisa ser alimentado. E esse alimento é a palavra de Deus. E 1 Coríntios 14, 2 diz: pois quem fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala segredos divinos, ou mistérios, né? Mistérios com Deus. Então, segredos divinos estão sendo falados ali, mas a gente nem sabe, né? E Deus quer nos revelar.
Deus quer nos revelar os segredos, né, que estão no coração dele a respeito da nossa vida. Ele quer nos dizer, não precisa ser segredo. Se nós orarmos, né, o plano de Deus para a nossa vida, nós vamos ter o plano dele revelado para nós. Pode ser que ele não revele tudo naquele dia, num dia só que você está orando. Mas é o desejo de Deus compartilhar conosco aquilo que está no coração dele, os planos dele para a nossa vida. E às vezes a gente fica, né, tentando buscar, né, de diversas formas saber o plano de Deus. Quer ir para reunião de oração, quer que as pessoas orem por nós, mas você mesmo pode orar em outras línguas e você receber o plano de Deus para a sua vida. Deus vai te mostrar. Com certeza, gente, nem duvide disso. Deus vai te mostrar se você gastar tempo ou investir tempo, né, com Ele, orando em outras línguas, renovando a sua mente, né, meditando na palavra de Deus, você vai ter as respostas que você precisa de Deus. E é com o homem interior que percebemos a voz de Deus, uma mente renovada, emoções e carne controladas, é igual à facilidade de ouvir o seu espírito. Amém? Quando nós renovamos a nossa mente, nós controlamos as nossas emoções e o nosso corpo, não deixando o nosso corpo fazer o que ele quer, é igual à facilidade de ouvir as direções de Deus. Amém? Dentro do nosso espírito.